Pessoal do sétimo ano, tudo beleza? This is Mr. Rocha again. Então, nessa video lesson, pessoal, a gente vai treinar um pouquinho aquilo que a gente tem visto desde o terceiro bimestre. Como falar sobre o passado. Como afirmar que fizemos algo, que algo ocorreu. Como perguntar a alguém se ele fez, ou se ele ou ela fez algo, ou se algo ocorreu, ou para dizermos que algo não ocorreu. Então vamos lá. Quando a gente afirma que algo ocorreu, que a gente fez algo, que alguém fez algo, então vocês têm que aprender que os verbos têm que ser colocados no passado. E para serem colocados no passado, a gente tem que aprender que alguns verbos são chamados de regulares. Por quê? Porque eles têm o seu passado seguindo uma regrinha. Qual seria? Colocamos ed, acrescentamos, melhor dizendo, ed à sua forma base. Então, por exemplo, o verbo want, que é o verbo querer, no passado, como ele é regular, o seu passado é formado com acréscimo de ed, vai ficar wanted. O verbo decide, que é decidir, no passado vai ficar decided. Ele termina em e, aí eu só acrescento o dezinho. O verbo work, que é trabalhar, no passado vai ficar worked. É worked a pronúncia, mas se escreve work mais ed. O verbo travel, que é viajar, ele também é regular e o seu passado vai ser formado com ed e aí vai ficar traveled na pronúncia, mas a escrita, como vocês podem ver, acrescenta-se ed. Traveled é a pronúncia, repito. Então, esses 4 exemplos são de verbos regulares. Eu só vou usar o verbo com ed, ou seja, no passado, como quando eu afirmar que fiz algo, ou que alguém fez algo, ou que algo ocorreu. Ou seja, quando eu formar uma frase afirmativa no passado. Então, de novo, vamos pegar o verbo viajar como exemplo. Se eu quisesse dizer, eu viajei para o exterior ano passado, eu diria, I traveled abroad last year. I traveled abroad last year. I traveled abroad last year. Beleza? Se eu quisesse dizer, eu decidi ficar em casa, aí eu diria, I decided to stay home. O mesmo se aplica quando o verbo for irregular. Eu só vou colocá-lo, usar sua forma no passado, quando eu afirmar que fiz algo, ou que alguém fez algo, ou que algo ocorreu. Então, por exemplo, o verbo have, ele é um verbo irregular. Então, o seu passado não vai ser formado com acréscimo de ed. Eu tenho que pesquisar em uma tabela de verbos, ou no Google, ou perguntar ao professor, né? No caso, vocês perguntam a mim, qual o seu passado. Então, passado de have vai ser had. Então, passado de have vai ser had. O passado de pay vai ser paid. Então, passado de pay vai ser paid, que é o verbo pagar. Seria outro exemplo de um verbo irregular. O passado de go vai ser went, que também é mais um exemplo de um verbo regular. Então, se eu quisesse dizer, eu tive um probleminha ontem, eu diria algo mais ou menos, I had a little problem yesterday. I had a little problem yesterday. Eu tive um probleminha ontem. A construção seria essa. Quando eu disser que não fiz algo, ou que alguém não fez algo, que algo não ocorreu, ou quando eu perguntar se alguém fez algo, ou que alguém fez, ou algo assim, ou seja, quando eu formar uma frase na negativa ou na interrogativa, eu vou usar o auxiliar did. E quando eu uso o auxiliar did, em qualquer circunstância, quando eu usar o auxiliar did, o verbo principal vai ficar na forma base. Então, de novo, se eu quisesse dizer, eu não saí ontem, o verbo sair é go out. A junção do go, que é ir, mais o out, equivale ao nosso
verbo sair. Então, para eu dizer eu não saí ontem, eu vou dizer I didn't, que seria a abreviação de did not. I go out yesterday. I didn't go out yesterday. Como vocês podem ver, se eu coloquei o did, o verbo fica na forma base. Se eu tivesse afirmado que saí, aí eu teria que usar o passado do verbo go. Então, para eu dizer eu saí ontem, eu diria I went out yesterday. I went out yesterday. Para eu perguntar a vocês, por exemplo, se vocês saíram ontem, aí eu vou usar o auxiliar antes do sujeito. Qual auxiliar? O auxiliar did. Porque é esse auxiliar que está indicando que o verbo está no passado. Então, vamos lá para a pergunta. Hey guys, did you go out yesterday? Ou seja, vocês saíram ontem? De novo, did you go out yesterday? Did you go out yesterday? Did you go out yesterday? Vocês saíram ontem? Vocês podem responder uma pergunta dessas simplesmente com no ou yeah. Então, em tese, uma forma de responder neutra seria yes, I did, se for afirmativa, claro. Se for negativa, no, I didn't. Então, vocês usam auxiliar para evitar a repetição de toda a pergunta, né? Então, no contexto aí, se eu pergunto, did you go out yesterday? Vocês saíram ontem? Se vocês disserem, yes, Mr. Rocha, I did, ou no, Mr. Rocha, I didn't, seria o equivalente a sim, saí, ou não, não saí. Então, o mesmo se aplica, pessoal, à maioria dos verbos. A exceção que a gente viu até o momento é o verbo to be, que eu já vou explicar. Se eu usar outro verbo, por exemplo, o verbo buy. Buy quer dizer comprar. Ele é irregular. O seu passado é bought. Então, buy, passado, bought. Então, vamos treinar um pouquinho. Para eu dizer, eu comprei uma camisa nova domingo passado, eu vou dizer, I bought a new shirt last Sunday. I bought a new shirt last Sunday. Eu comprei uma camisa nova ontem. Ou domingo passado, perdão. Para eu dizer eu não comprei uma camisa nova, aí eu vou dizer I didn't buy a new shirt. Para eu perguntar a vocês, pessoal, vocês compraram uma camisa nova? Aí eu perguntaria, hey guys, did you buy a new shirt? Did you buy a new shirt on Sunday? Did you buy a new shirt last week? Ou seja, quando for. Beleza, pessoal? Se for um verbo irregular, o mesmo funciona para os regulares. Mais um exemplo de um verbo regular, work, que foi o que eu mencionei há pouco. O verbo work, como a gente já viu, é um verbo regular. Então, passado é só acrescentarmos ed. A pronúncia fica worked, mas a escrita fica com ed. Para eu dizer eu trabalhei muito ontem, eu vou dizer I worked a lot yesterday. Eu não trabalhei ontem. I didn't work yesterday. Ou seja, o work fica na forma base. Para eu perguntar a algum de vocês, ou para perguntar a alguém se a pessoa trabalhou ontem, eu perguntaria, did you guys, did Paul, did John, did Mary work yesterday? Então, se eu usei o did, o verbo fica na forma base. Beleza, galera? O verbo to be, para encerrar, ele foge a essa regra. Assim como no presente, quando a gente faz perguntas com esse verbo, a gente não usa auxiliar. A gente usa o próprio verbo, só que o coloca geralmente antes do sujeito. Então, no presente, eu digo, hey guys, are you okay?
Então, ou seja, vocês estão bem? Are you okay? Vamos imaginar que a pessoa esteja assim com a cara um pouquinho de preocupada, com medo. Aí eu, hey, are you okay? Esse é um exemplo no presente. O passado desse are you okay seria o quê? Were you okay? A ordem de fazer a pergunta é igual no presente. O próprio verbo to be vai ficar antes do sujeito. Então, para eu afirmar, eu digo, eu estou certo. Aí eu vou dizer o quê? I am right. No passado ficaria I was right. Para eu perguntar a vocês, galera, eu estava certo? Aí eu vou pegar o was e colocá-lo antes do sujeito. Was I right? Was I? Was I right, guys? Was I? É assim que funciona. Então, para fecharmos, o verbo to be foge à regra que eu expliquei durante todo esse vídeo. Beleza, pessoal? Tem um homework para vocês fazerem para treinar bastante isso aqui. Agradeço por assistirem mais esse vídeo e a gente se vê na segunda, ok? See you guys on Monday. Thank you for watching. Bye!